Só pra deixar uma coisa bem clara aqui. Hellraiser, O Julgamento, não é um filme bom. Ainda é uma continuação ruim, ainda é um filme que faz muita merda com a franquia, mas depois da bosta que foi Revelações, o nono filme da saga, esse aqui parece uma obra-prima, parece um filme dirigido pelo Martin Scorsese. Mas ele não é bom, tá? Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos nos juntar ao sacerdote do inferno numa disputa arriscada, enquanto ele luta contra as legiões e o tribunal infernal e a gente tenta salvar a nossa alma e corrigir os nossos pecados. E tudo isso em mais um plágio descarado de Seven, os Sete Crimes Capitais. Hoje eu vou falar de Hellraiser, O Julgamento, o décimo e último filme da franquia produzido pela Dimension Filmes, que veio para nos mostrar que a tortura pode até demorar, mas ela não é eterna. Quer dizer, falando de Hellraiser, como vocês sabem, ao longo das últimas semanas eu entrei numa maratona alucinada aqui no canal para falar de todos os filmes da franquia Hellraiser, enquanto a gente tava ali se preparando para o lançamento do reboot, do filme da Hulu que saiu no dia 7 de outubro. Eu tô gravando ele no dia 9, eu já assisti o filme novo e eu tenho coisas para dizer, mas eu só vou revelar elas no vídeo que vai sair aqui no canal na quarta-feira. Mas antes da gente ser julgado pelos nossos crimes e nossos pecados, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. August 18th, 2001, you lured little Courtney Reddleston to your car. Why? I never. How do you know? Please, let's save ourselves the time and you the considerable pain by answering the questions honestly. Como já era de se esperar, Hellraiser Revelações foi uma verdadeira bomba. Ele foi muito criticado pelos fãs e também não caiu nada bem com a crítica especializada. Tanto que até hoje ele é considerado um dos piores filmes de terror já feitos. Ainda assim, o roteirista daquele filme, o Gary J. Tunnicliffe, também tinha suas próprias ideias para dar continuidade à saga. Tanto que ele começou a desenvolver um reboot há muito tempo atrás que nunca saiu do papel, porque como eu disse no vídeo anterior, os irmãos Weinstein estavam sempre encrencando com a produção. Aliás, ele não só escreveu o roteiro desse reboot, como também fez várias artes conceituais para esse novo filme, e você pode encontrar elas com facilidade aí pela internet. Só que aí, mais uma vez, o estúdio recebeu o aviso de que se eles não corressem com a produção de um novo filme, eles iam acabar perdendo os direitos de Hellraiser e eles iam reverter de volta para o Clive Barker, o criador da saga, assim como aconteceu lá no filme anterior. Então eles aproveitaram que o Tunnicliffe estava ali desenvolvendo o roteiro do reboot e pediram para ele dar uma pequena pausa e começar a desenvolver outro capítulo para a franquia que já estava ali no ar. E foi assim que ele teve a ideia de O Julgamento. Ele tentou vender a história desse filme para a Dimension Filmes várias vezes, só que ele sempre era recusado. Então ele foi contratado para escrever um outro roteiro chamado Enter Darkness, que seria um pouco mais barato de se produzir. A Dimension deu sinal verde para esse novo filme e já estava tudo pronto para ir para as gravações. Só que o Tunnicliffe tinha muita fé no julgamento. Era uma história que ele queria muito contar. Então ele foi lá e fez a proposta mais uma vez para a Dimension Filmes e os Weinstein, filhos da puta do jeito que eles são, acabaram fazendo uma barganha com ele. Eles basicamente concordaram em ler o roteiro de O Julgamento, só que se eles não gostassem, o Gary J. Tunnicliffe teria que dirigir o Enter Darkness para eles sem receber nada por isso. É o tal do pacto com o diabo, vocês sabem. Mas eles acabaram aprovando, obviamente, e o Enter Darkness foi descartado. Então o Gary J. Tunnicliffe começou todos os preparativos para fazer O Julgamento, e esse filme até que teve um tempo de desenvolvimento relativamente bom. Ele foi gravado em 3 semanas, ele teve um tempo maior para ser finalizado e até custou mais que o Hellraiser Revelações. Tanto que o orçamento desse filme é de surpreendentes $350 mil.
Só para vocês terem uma ideia, o primeiro Hellraiser, aquele que foi lançado em 1987, custou US$ 1 milhão. E esse valor já era considerado um baixo orçamento para um grande filme de terror de estúdio. Então, gata. Em fevereiro de 2018, chegava às lojas e locadoras Hellraiser: O Julgamento. E como eu disse, ele não é um filme bom, mas ele é definitivamente muito melhor que o Revelações. Então talvez a gente tenha um saldo positivo aqui? A trama desse filme é um pouco confusa, então eu vou tentar explicar e resumir ela o máximo que eu conseguir. Aqui a gente acompanha dois núcleos em paralelo. Primeiro, a gente vai conhecer ali o sacerdote do inferno, que tá ao lado de outro demônio bem esquisito, chamado de O Auditor. Esse auditor, ele lidera uma sessão de julgamento do inferno, conhecido como a Inquisição Estígia, e eles são responsáveis justamente por julgar pessoas terríveis pelos seus crimes e pecados. O Pinhead e o Auditor começam um filme meio que numa disputa para ver quem que consegue trazer mais almas para o inferno através de seus próprios métodos. E surpreendentemente, o sacerdote do inferno acaba levando a pior, porque o Auditor e a Inquisição Estígia são bem competentes no trabalho que eles fazem. Tanto que o filme já começa com eles julgando a alma de um pedófilo. Ah, e outra coisinha. Por algum motivo, todos esses julgamentos acontecem na Rua Ludovico, na Casa 55. E se esse endereço te parece familiar, é porque é a mesma casa onde ocorrem todos os eventos do primeiro Hellraiser. Isso tem alguma justificativa na trama? Não. Contudo, eu acho que o Gary J. Cliff estava, sei lá, querendo homenagear o original. E enquanto tudo isso está acontecendo, a gente também acompanha o núcleo humano dessa história, a partir do ponto de vista de dois detetives que também são irmãos, o David e o Sean Carter, que estão investigando um serial killer conhecido como Preceptor. E como já era de se esperar, aqui a gente tem mais um plágio de Seven, Os Sete Crimes Capitais, aquele filme lá do David Fincher, com a diferença que aqui o assassino mata baseado nos 10 mandamentos. Porque é aquilo, mais assustador do que um capeta, um cenobita, só mesmo um crente fanático. Os dois acabam sendo auxiliados pela detetive Christina Egerton, que é enviada ali pelos superiores da força policial justamente para que essas investigações aconteçam mais rápido e esse assassino seja preso logo. E isso acaba criando uma certa dinâmica de tensão ali na delegacia, porque ela acaba se dando muito bem com o Sean, mas nem tanto com o David. E o final é o mais óbvio possível. O próprio David Carter é o assassino, ele que está fazendo tudo isso, e as últimas vítimas dele são o próprio irmão, o Sean, e também a esposa dele, que estão tendo um caso juntos. Uau, que surpresa! Ah, e enquanto tudo isso está acontecendo, a gente também tem uma anja que está manipulando tudo ali pelos bastidores. Quando o Pinhead e o Auditor aparecem para pegar a alma do David, ela acaba interferindo e o Pinhead mata ela. Só que aí depois o Pinhead acaba perdendo todos os poderes de cenobita dele porque ele foi castigado por Deus. Enfim, é uma bagunça. E esse é o plot de Hellraiser: O Julgamento. Mr. Carter, please. That won't work for you now. Mr. Carter, please. Tá, vamos lá. No vídeo anterior eu tinha comentado sobre como o Gary J. Cliff era um grande fã da franquia Hellraiser e estava sempre querendo fazer jus ao trabalho do Clive Barker, mesmo ele tendo escrito aquela bosta lá que foi Revelações. Aqui, felizmente, ele teve um pouco mais de liberdade porque, além de escrever o roteiro, ele também foi convidado para dirigir o julgamento. E não só isso, como ele também é o cara que interpreta o auditor. Então ele realmente se doou de corpo e alma para esse projeto, o Pob. Inclusive, uma curiosidade é que o visual desse demônio, do auditor, foi bem inspirado pelas artes conceituais que ele fez para aquele reboot de Hellraiser que nunca saiu. E esse visual era bem próximo do que ele queria fazer com o Pinhead. Só que sem os pregos, obviamente.
O grande problema desse filme, a priori, é o baixo orçamento. E eu sei que isso não é culpa do Tunnicliffe. Na verdade, é culpa dos irmãos Weinstein que, como a gente já deixou estabelecido aqui, queriam lançar qualquer porcaria no cinema para manter os direitos da franquia e aí poder continuar lançando mais porcaria. E eu até acho que ele tem algumas escolhas estéticas bem interessantes. Esse filme é bem sujo e ele tem um clima no ar que, por exemplo, o Hellraiser Inferno não conseguiu fazer direito. Mas mesmo assim, não é o suficiente. Ele parece um filme muito amador, especialmente se a gente compara ele com os 4 primeiros filmes lá da franquia. Um bom exemplo disso são as próprias cenas que acontecem na casa dos Cotton, lá do primeiro filme. Eu não acho que o ambiente seja bem aproveitado, todas as cenas são muito feias e poderia literalmente ser qualquer outro lugar. Se eles não fizessem questão de mostrar o endereço, a gente nem ia saber que é a mesma casa. E venhamos e convenhamos, nem justificativa narrativa isso tem. Mas uma coisa que eu acho particularmente interessante sobre esse filme é o gore. As cenas de violência, de sanguinolência, são verdadeiramente brutais e revoltantes, do jeito que o gore deveria ser mesmo em qualquer filme. E por mais que alguns dos efeitos práticos não sejam bons, pelo menos tem um certo charme por ser palpável. Não é só uma explosão de CGI barato. Os atores também não são maravilhosos, mas pelo menos eles se esforçam. Eu gosto muito do Damon Carney e do Randy Wayne, que interpretam os irmãos Carter. Eu acho que eles conseguem servir muito bem como contraponto um do outro, e além disso eles são gostosos, né? O que sempre é um plus. Pra mim, quem se destaca também é a Alexandra Harris, que interpreta a detetive Egerton, que é enviada lá para investigar o serial killer. Ela é a mais natural do elenco, só que o papel dela também é bem qualquer coisa. É o tipo de personagem que eu consigo ver claramente sendo interpretada pela Jessica Alba ou pela Michelle Rodrigues se esse filme fosse lançado lá nos anos 2000. E quanto ao Pinhead, eu tenho que dizer que o Paul T. Taylor, que foi chamado para substituir o Doug Bradley e o Stephen Smith Collins lá de Revelações, até faz um bom trabalho. Ele não é um ator maravilhoso, mas ele consegue vender muito bem esse lado inexpressivo e sádico do sacerdote do inferno. Meu único problema com ele é o visual. Eu até gosto da maquiagem, eu acho ela bem aplicada e a iluminação ajuda a criar um ar místico pro personagem, só que eu não gosto da roupa dele. Eu acho muito básica. Eu acho que os principais pontos baixos de Hellraiser, o julgamento, partem justamente do roteiro. Se a gente pega esses dois núcleos, tanto a disputa do Pinhead com o auditor, quanto a trama dos policiais com o serial killer, eles não parecem conversar muito bem entre si. É quase como se fossem dois filmes lutando entre si para conseguir ter espaço. E isso tudo em um filme que não tem nem 1 hora e meia de duração. E veja bem, eu gosto da trama do Pinhead nesse filme. Esse é um dos poucos exemplos em que eu acho que ele poderia ser o protagonista dessa história e a gente não acompanhar o núcleo humano. Até porque, assim, essa parte é muito chatinha. Eu nem tenho tanto problema com o plágio de Seven, porque considerando tudo que essa franquia já fez, isso aqui não é tão ruim. Só que eu realmente desgosto de como tudo parece muito previsível. Na primeira meia hora de filme você já mata a charada de quem é o serial killer, só que o filme continua tentando se desenvolver como se fosse um grande mistério, e isso acaba ficando muito ridículo. Dito isso, eu até gosto de como a trama desses personagens é muito simples. Os dramas pessoais deles são simples. Você tem o policial bom, o policial mau, a esposa do policial mau que se sente deixada de lado. É tudo muito tranquilo de se entender. Eu acho isso um ponto bem positivo porque a gente passou um monte de filme acompanhando histórias completamente incompreensíveis que eram baseadas nos delírios dos protagonistas. E honestamente eu não ia aguentar ver outro filme que fosse nessa vibe. Mas não vou mentir, pesa. A falta de coesão e de conexão entre essas duas narrativas é muito perceptível. Tanto que, por mais que esse tenha sido um filme preparado desde o início,
como uma continuação de Hellraiser, ele ainda parece que tem um roteiro reaproveitado, só que dessa vez de, sei lá, um episódio de CSI Miami. Outro pontinho que me incomoda, e esse aí me deixa realmente pistola, é como esse filme é altamente gordofóbico. Literalmente, toda vez que um personagem gordo aparece, é pra você sentir um certo nojo, uma certa repulsa dele. E isso acontece, inclusive, com personagens humanos que são gordos. E isso me deixa muito desconfortável. E não é só isso não, tá? Também tem muita cena de hipersexualização feminina. Inclusive com umas personagens que eram pra ser meio cadáveres. Meio problemático, como dá pra perceber. Hey! What is going on? You dragged my ass out here in the middle of fucking night with no explanation? You barely talk to me anymore, man. Allison is worried about you. Oh, you'd know that. Eu devo dizer que por mais que eu goste de todo o rolê do Auditor e da Inquisição Estige, eu acho realmente uma adição muito interessante para a mitologia, eu fico um pouco decepcionado com os cenobitas desse filme. Primeiro, porque o único que de fato é importante é o Pinhead, mas por algum motivo a gente tem outro Shatterer aí, pra variar. Aliás, eu até gosto do Shatterer, só que eu não consigo entender essa obsessão toda por ele. Eu preferia ver outros cenobitas clássicos sendo reaproveitados, como a própria Fêmea, por exemplo. E eu também acho meio escroto que depois de Herança Maldita, nenhum cenobita sequer tem fala. É só o Pinhead fazendo os monólogos dele e os outros ali com cara de paisagem. E esse é o grande problema que eu tenho com Hellraiser depois que o Clive Barker foi chutado pela Dimension Films e os irmãos Weinstein passaram a tomar conta de tudo. Eles definitivamente acham que a única coisa realmente interessante da franquia é o Pinhead. E eu não concordo com isso. Eu acho que dava pra gente ter uma franquia muito legal explorando diferentes tipos de cenobitas, suas origens, como eles se comportam e também como eles agiriam em relação à humanidade se eles tivessem uma posição de poder. De certa forma, eu acho que é por isso que eu gosto muito de Inferno na Terra e Herança Maldita, mesmo sabendo que eles não são tão maravilhosos quanto os dois primeiros. Mas eu acho que esses filmes eles abraçam tudo que existe de interessante na mitologia de Hellraiser e não ficam presos só na figura do Pinhead. Felizmente, depois de o julgamento e de todos os casos envolvendo os fudidos do Einstein e o movimento Me Too, a Dimension Films perdeu definitivamente os direitos de Hellraiser, que voltaram para as mãos do Clive Barker. Inclusive, agora ele está atuando como produtor executivo tanto desse reboot da Hulu quanto daquela série da HBO, se é que ela vai sair, porque, bem, HBO. E eu fico muito feliz que depois de tanta labuta e tanto filme ruim, o criador desse universo tá podendo pegar tudo de volta pra ele e contar as histórias que ele sempre quis contar. Ou então, apoiar outros cineastas que tenham ideias interessantes para essa mitologia toda. É algo que eu acho realmente reconfortante e muito feliz pelo Clive Barker estar podendo fazer isso agora. Dito isso, O Julgamento não é um filme ruim, mas ele também não chega nem perto de ser um filme bom. Definitivamente não é o tipo de filme que eu recomendaria para alguém dizendo: olha, vai ser divertido. Mas se você já viu 9 capítulos dessa franquia, eu acho que você aguenta ver mais um. Isso se você estiver vivo depois de Revelações, porque aquilo lá foi uma ogiva nuclear, pelo amor de Deus. Enfim, essas são as minhas opiniões sobre Hellraiser, O Julgamento. E você, já assistiu o filme? O que você achou? Deixa aí nos comentários e também me conta qual desses 10 filmes é o seu favorito e qual é o que você mais odiou, apesar de que eu já tenho uma suspeita da opinião aí da maioria. Nessa quarta-feira eu volto finalmente para falar do novo Hellraiser. E já vou deixando claro aqui que quem vier falar mal da Jamie Clayton vai levar ban, tá? Porque aqui nessa casa a gente adora a nova Pinhead e ela é nossa heroína. Se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção, e caso você ainda não tenha feito, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita, e se não for pedir muito, compartilhe esse canal também com todos os seus amigos que você conhece que gostam de horror, pra gente expandir cada vez mais a nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Acabou, acabou, apaguem todas as luzes, eu nunca mais falo de Hellraiser na minha vida. Mentira, porque eu volto aqui pra falar do reboot e eu também tô preparando um vídeo especial que vai vir aí daqui a pouco.
Mas eu realmente gostei de fazer esse tipo de maratona aqui no canal. Apesar de toda a loucura, eu achei divertido poder rever esses filmes, comentar com vocês e também ver a reação de vocês a cada um deles. Eu já tô me planejando, mas eu acho que eu vou continuar nessa onda de fazer vídeos pra falar de franquias inteiras. Só que dessa vez não vai ser nesse surto com um mês inteiro dedicado a falar de uma saga. Não, vai ser um vídeo por mês, muito tranquilinho, porque afinal de contas eu preciso de descanso também, né? Pelo amor de Deus. E já para adiantar o tema da nossa próxima maratona, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Qual é o seu filme de horror preferido?